Muito boa noite. Começamos mais uma vez uma live da Casa do Caminho, do bairro de Campo Limpo, em São Paulo. E mais uma vez, mais uma noite, estamos aqui para estudarmos, para conversarmos um pouco sobre um trechinho do Evangelho de Jesus através dos estudos de Emmanuel, não é? Transmitido para o Chico, né, na coleção Fonte Viva. E eu já cumprimento as pessoas que já estão aqui comigo. Boa noite, Airan. Muito feliz de ter você aqui com a gente. Aproveito para começar também a dar uns recadinhos importantes. Não é? Nós ontem tivemos na casa a feijoada beneficente, que é uma feijoada que é feita uma vez por ano e foi um sucesso, um evento que contou com a ajuda de muitas pessoas. Foram cerca de 100 feijoadas vendidas. Muito bom. Boa noite, Leonice. Boa noite, Adailton. E se você também quiser contribuir com a gente, com a casa, com as cestas básicas, lembre que nós ajudamos várias famílias através da ajuda de cada um de vocês. Boa noite, Edinalva. Boa noite, Décio. Boa noite, Manuel. Boa noite, Patrícia. E se você puder contribuir com um pouco, né, para a gente montar as nossas cestas básicas, o pouquinho de cada um, né, forma uma grande quantidade importante para que a gente possa cada vez mais estender os braços mais longe, ajudando mais pessoas, não é? Na semana passada, nossa palestra, falamos sobre o Cristo operante, a possibilidade de sermos nós instrumentos do Cristo. E você, foi assim essa semana? Boa noite, Elza. Boa noite, Maria. Boa noite, Patrícia. Você foi um instrumento de Jesus essa semana? Porque tudo que nós ouvimos aqui nas palestras faz com que a gente modifique um pouco a nossa postura, não é? Que a gente se torne um pouco melhor. Muito bem. Quem quiser colocar os nomes nas vibrações, lembre-se que sempre é bom colocar o sentimento que a gente está vibrando. Então escreva aí vibrações de luz para tal pessoa, vibrações de amor, não é? Boa noite, Melissa. Boa noite, Denise. Muito bem-vindas. Nós também seguimos com os nossos cursos da casa, né? Temos apenas um curso presencial aos sábados, mas todos os cursos estão online. Caso você queira fazer curso, o limite para a matrícula para a turma que começou agora em agosto é até terça-feira. Se não, só em 22 você poderá começar. Então, se tiver alguém ainda interessado em fazer curso, não é? Nós só podemos aceitar matrículas no curso que começou agora no comecinho deste mês, né? Até terça-feira. Depois disso, só em 22. Não é? Muito bem, nós temos, lembrando os dias de atendimento, né? Os atendimentos são às terças-feiras e às quintas-feiras, às 20 horas. Sempre tem que chegar um pouquinho mais cedo, não é? E atendimento aos domingos. Lembrando que a partir do próximo domingo, nossos horários de atendimento serão apenas às 9 horas e às 10 horas. Não teremos mais o horário das 11 horas da manhã, tá? Em função da reacomodação de espaços, é possível acomodarmos as pessoas todas nesses dois horários, não é? E também temos uma novidade, né? A partir do dia 17 de setembro, ou seja, daqui a 3 semanas, vamos retomar os atendimentos às sextas à tarde. Ué, pois é, muito bom, não é? Às sextas-feiras, às 15 horas. Lembrando que todo atendimento neste momento tem que ser feito via agendamento. E o WhatsApp da casa, se você quiser agendar, é o 11 98463 2650. Vou repetir, é o 11 98463 2650. Então esse é o WhatsApp para que a gente possa, não é, agendar a sua presença. E é uma coisa muito importante. Nós temos notados, né,
nós temos notado que muitas pessoas agendam e às vezes não aparecem, o que é bastante chato, porque o seu lugar fica reservado ali, não é? Então, quando a gente agenda, né? Boa noite, Marilene, boa noite, Regina. Quando a gente agenda um local, a gente precisa de respeitar que alguém se preocupou em guardar aquele lugar para a gente. Então, se a gente não puder ir, a gente tem também que avisar, não é? Para que de repente outras pessoas, já houveram casos, né, que a gente não pôde agendar mais pessoas, porque já tinha o limite da nossa agenda e pessoas não apareceram. Então, se você agendou e por algum motivo não pode ir, informe, avise. Não é? A não ser que seja alguma questão assim de última hora, um imprevisto, que pode também acontecer, né? E se quiser trabalhar na nossa casa, nós inclusive estamos necessitando de trabalhadores no bazar, estamos necessitando de trabalhadores para o trabalho das sextas-feiras à tarde, não é? Então, se você tem esse tempinho livre, venha trabalhar com a gente, venha aprender um pouquinho mais sobre o que é este trabalho feito, não é? Em prol do nosso irmão. Boa noite, Liliane, boa noite, Kátia. Boa noite, Maria Eugênia. Boa noite, Otília. Que bom, Liliane. Que bom que estará lá. Será muito bem-vinda. Ficamos muito felizes com o seu retorno. É isso aí, gente. E lembrando que vamos começar então a nossa palestra. Já pegue o seu copo de água, deixe do lado aqui, para que quando a gente fizer esse passe, que todos nós tenhamos a nossa água fluidificada. Boa noite, Caliane. Boa noite, Otília. É isso aí. Importante a gente ter a nossa aguinha fluidificada, que vai nos trazer o alento, trazer o remedinho que a gente precisa. Não é verdade? Boa noite, Carla. Ismeia, boa noite. E já estamos começando aqui falar de um assunto muito interessante. Hoje de manhã na casa nós já falamos um pouco sobre isso. E a gente vai fazer agora, né, o mesmo tema. Sempre que temos na casa um tema, respeitamos em todos os horários o mesmo tema. Boa noite, Gustavo. É isso aí. Então vamos aproveitar este momento e nos unirmos em prece. E a prece é a seguinte: Senhor Deus, vamos iniciar nossos estudos evangélicos neste momento, para o que pedimos a assistência de vossos mensageiros, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário para bem compreendermos o que vamos estudar. Sobretudo, rogamos que o nosso guia espiritual seja conosco e presida a nossa reunião, juntamente unidos com toda a equipe espiritual da Casa do Caminho, que é esta equipe que conduz todos os trabalhos, inclusive essa live que a gente faz aqui com muito amor, né, para todos vocês que estão aqui ao vivo e todos aqueles que assistem ao longo da semana, que é um número 6 vezes maior do que o número que está aqui ao vivo. E assim a gente segue, né? Falando um pouquinho de Jesus, do seu trabalho, de como podemos nos melhorar. Feliz, Elza? Muito bem. Vamos lá. Então a palestra de hoje ela é tirada do livro Pão Nosso, capítulo 38, que é o segundo volume da coleção Fonte Viva, que são 4 livros que foram psicografados pelo Chico, né, através do espírito de Emmanuel, onde Emmanuel pega um versículo e ele expande esse versículo para o nosso esclarecimento, buscando trazer um ensinamento que a gente possa colocar, né, na nossa vida. E este tema é a conta particular. E o versículo é o seguinte: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz te pertence. Palavras de Jesus quando entrou em Jerusalém.
está no Evangelho de Lucas, capítulo 19. É o versículo 42. E assim diz o texto de Emmanuel. A exclamação de Jesus junto de Jerusalém aplica-se muito mais ao coração do homem, templo vivo do Senhor, que à cidade de ordem material, destinada à ruína e à desagregação nos setores da experiência. Imaginemos o que seria o mundo se cada criatura conhecesse o que lhe pertence à paz íntima. Em virtude da quase geral desatenção a esse imperativo da vida, é que os homens se empenham em dolorosos atritos, assumindo escabrosos débitos. Atentemos para a assertiva do Mestre, ao menos neste teu dia. Estas palavras convidam-nos a pensar na oportunidade de serviço de que dispomos presentemente e a refletir nos séculos que perdemos. Compelem-nos a meditar quanto ao ensejo do trabalho, sempre aberto a espíritos diligentes. O homem encarnado dispõe de um tempo glorioso que é provisoriamente dele, que lhe foi proporcionado pelo Altíssimo em favor de sua própria renovação. Necessário é que cada um conheça o que lhe toca à tranquilidade individual. Guarde cada homem digna atitude de compreensão dos deveres próprios, e os fantasmas da inquietude estarão afastados. Cuide cada pessoa do que se lhe refira à conta particular, e 2/3 dos problemas sociais do mundo surgirão naturalmente resolvidos. Repara as pequeninas exigências do teu círculo e atende-as em favor de ti mesmo. Não caminharás entre as estrelas antes de trilhares as sendas humildes que te competem. Bom, esse é o texto de Emmanuel. E a gente, então, primeiro precisa de entender que situação, qual é o contexto em que Jesus falou essa frase. Ele estava entrando em Jerusalém e ele estava montado num jumento. E ele chorou ao ver a cidade e principalmente ao ver ao longe o templo. O templo está num local muito alto, em destaque da cidade. E Jesus então falou essa frase, né? Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Ele estava, na verdade, dizendo, sabendo que em ano seguinte tudo aquilo seria destruído em função dos conflitos com os romanos, né? E o templo foi todo destruído. O que sobrou do templo é o que hoje eles chamam de Muro das Lamentações, que é uma parede lateral do templo que ficou ainda de pé. Foi o que sobrou e que está preservado até hoje, não é? E será que Jesus falava só dessa questão da destruição material da cidade, do templo? Então Emmanuel nos alerta que Jesus falava sobre os corações desavisados. Como é que seriam esses corações desavisados? Ou seja, quando a gente se equivoca, dando valor e importância a algumas coisas que na verdade não têm nenhum valor. Por exemplo, as coisas materiais. Todos nós sabemos que vamos desencarnar um dia. Você vai levar o seu carro com você? Sua casa? O dinheiro do banco? Você vai levar os seus livros, as suas roupas, os seus sapatos, as suas bolsas? Mas a gente se apega demais a essas coisas materiais. Às vezes nem usa uma roupa, porque é tão bonita, não é para usar qualquer dia, é uma ocasião especial. Mas e se você soubesse quando você fosse desencarnar? Imagine que você soubesse que fosse desencarnar amanhã. Como é que você viria hoje? Hoje você usaria suas melhores roupas, gastaria todo o seu dinheiro. E essas situações, muitas vezes, a gente até viu em filmes já, onde pessoas são alertadas pelos médicos que estão numa situação terminal, que tem 2 meses, 1 ano de vida. Como que elas agem nesses 2 meses, nesse 1 ano de vida? Elas vivem a melhor vida delas. Elas vão buscar valorizar
porque elas sabem que está acabando. Mas todos nós já não sabemos que vamos desencarnar um dia? Nós sabemos. Todos nós vamos, é processo natural. Será que a gente vive com a intensidade que devemos estar aqui? Ou será que a gente se apega a coisas pequenas? As coisas materiais? Aquelas que a gente já sabe que não vai levar para nenhum lugar? Inclusive, vai deixar aí. E aqueles que ficarem com essas coisas vão fazer coisas horrorosas que a gente nem gostaria que ficasse. Aquilo que a gente preza tanto vai deixar aí. Aí o filho vai vender, ou então vai doar. Ou então vai falar assim, o que eu vou fazer com esse lixo aqui? Que pra gente era um tesouro. Então, este é um alerta para Jesus, de Jesus pra gente, que nós às vezes nos equivocamos, não é? Mas será que seria bom saber quando a gente vai desencarnar? Não seria, né? Porque se a gente soubesse, a gente já ia se desesperar, já ia ficar fazendo uma contagem regressiva, já ia fazer coisas, não é, loucamente. Então nós não sabemos, mas precisamos nos preparar e preparar as pessoas ao nosso redor para isso. Nesses momentos que a gente viveu, né, onde houveram muitas mortes em função da Covid, de pessoas idosas, pessoas novas, pessoas de todas as idades, nós percebemos os desesperos das pessoas com aqueles que estão indo para o outro plano, desencarnando. Mas não é algo que todos nós sabemos que vai acontecer no momento? Então, Jesus fala, ao menos neste teu dia. É um outro alerta de Jesus para o presente. E nós? Nós vivemos o presente? O que é viver o presente? Vamos pensar assim. Quando eu fico lembrando as coisas que eu já vivi, os momentos bons, os momentos ruins, momentos felizes, momentos tristes, eu estou falando do meu passado. Eu já vivi aquilo. Então eu trago essas memórias das coisas boas e das coisas ruins que aconteceram nessa encarnação aqui na minha vida. Se eu ficar pensando muito nas coisas que passaram, eu estou vivendo o meu presente? Estou trazendo o passado para o presente. E nós sentimos as mesmas coisas quando a gente pensa sobre aquilo. Só de pensar naquele momento triste que eu tive com uma pessoa no passado, eu sinto a tristeza agora. Eu trago aquele momento triste para o meu presente. Eu estrago o meu presente. Se eu trago um momento bom do passado, uma coisa muito boa que aconteceu para o meu presente, eu me alegro novamente. Então, para que serve o passado? O passado serve para a gente ter boas memórias de coisas que aconteceram na vida da gente e para que a gente lembre as lições das quedas que a gente já deu, dos tropeços que a gente teve. Para isso serve o passado, não é? E nós temos que... Não adianta a gente falar, eu não deveria ter feito aquilo, ou eu deveria ter feito aquilo. Não vai mudar nada. Absolutamente nada. A gente tem que se perdoar e é daqui para frente. Ou então pensar muito no que eu vou fazer amanhã. Mas amanhã eu tenho que fazer isso, eu tenho que trabalhar tal hora, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que pagar aquilo. Eu não sei se eu vou, inclusive, despertar amanhã, se eu estarei encarnado amanhã. O amanhã não existe. Tudo o que existe é o hoje, é este momento agora. E quando Jesus fala para a gente estar e viver o presente, é que tudo que a gente fizer, a gente coloca a nossa atenção. Eu estou falando com alguém, então eu estou com aquela pessoa. Eu não estou com meu pensamento solto, tirando conclusões sobre outras coisas, ou lembrando de outras coisas da minha tarefa, ou lembrando daquele cliente com quem eu não respondi, ou daquele e-mail que está lá pendente, ou daquela cobrança que eu não paguei, enfim. Tudo isso é não estar no presente. Estar no presente é se eu estou com uma pessoa, eu estou com essa pessoa. E para eu demonstrar isso, eu preciso ouvir a pessoa. Será que eu ouço o que a pessoa fala? Muitas vezes eu já estou pensando na minha cabeça no que eu vou falar, no que eu vou responder, no que eu vou retrucar. A pessoa nem acabou de falar
Quantos conflitos não são causados por isso? Porque a gente não ouve. Porque se a gente ouvisse, a gente poderia processar melhor, saber responder melhor. Em qualquer situação, inclusive para aproveitar a vida agora, aproveitar a oportunidade de serviço que nós temos e a oportunidade de estarmos com as pessoas que a gente ama. Muitas vezes as pessoas, a gente chora falando assim, ai, não tive tempo de dizer isso para tal pessoa que desencarnou. Ah, a pessoa desencarnou e eu não pude me despedir. Quantas coisas, né? Ou mesmo aqueles que desencarnaram, muitas vezes a gente sabe por mensagens que eles falam: ah, se eu tivesse mais um dia encarnado, eu teria feito isso. Se eu tivesse mais um minuto, se eu tivesse mais uma hora. Mas você teve. Nós temos. Nós temos todo o tempo. Inclusive, Emmanuel diz que o nosso tempo aqui é transitório, é provisório, nos é emprestado. O que fazemos com esse tempo? Vivemos o presente? Não é? E também neste presente, nós estamos aqui num processo reencarnatório, a gente não pode esquecer isso. E esse processo reencarnatório é um processo de renovação. Então a gente aqui chega com alguns deveres. Quais são os nossos deveres aqui? O que a gente veio aqui fazer? Precisamos cumprir aqui. Aí a gente pensa, né? Uma outra coisa que também tem no texto de Emmanuel, que ele fala sobre as nossas inquietações, sobre as nossas tranquilidades. Então, o que é aquilo que te inquieta? E o que te traz tranquilidade? São duas coisas bem diferentes. Aquilo que te inquieta, é aquilo que te incomoda, é porque é alguma coisa que você precisa resolver. Se está te incomodando, você precisa resolver. Você resolveu, você tem tranquilidade. Você tem paz. Então, se tem alguma coisa aí na sua cabeça martelando, ou alguma coisa que eu não gosto muito disso, isso aqui não está muito legal, é sinal que você tem que tomar alguma atitude. Com serenidade, com tranquilidade, com calma, com as boas palavras, inclusive às vezes se lida com outras pessoas, fazendo uma oração de preparação antes de falar, para que a gente consiga o sucesso na solução dessa inquietude, não é? Isso tudo é a nossa conta particular, que é o nosso tema. Ou seja, aquilo que a gente precisa, não é? Resolver no nosso dia a dia, no hoje. Não é amanhã. Amanhã lembra. Ninguém sabe se vai estar encarnado. Ninguém, absolutamente. Porque a gente não recebe, né? Um aviso prévio daqui. A gente não sabe. Então, faça hoje. Se você tem oportunidade, é hoje. Não deixa para amanhã. Não deixa para falar eu te amo amanhã se a pessoa está do seu lado hoje. Não é verdade? Não deixa para apreciar o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, as pessoas da sua família com quem você convive hoje. Aprecia hoje, valoriza hoje. Porque muitas pessoas, no dia seguinte, ou depois que o outro desencarna, vai chorar por não ter falado as coisas que deveria, que gostaria de falar. O outro desencarnado vai poder receber isso, mas não é a mesma coisa de quando a gente está no mesmo plano. Não é verdade? E ele diz aqui, né? Se a gente fosse cuidar da nossa própria conta, ou seja, de trabalhar essas nossas dificuldades, essas nossas inquietudes, 2/3 dos problemas sociais do mundo se resolveriam automaticamente. Nós estamos falando de coisas grandes. Então, muitos conflitos acontecem porque a gente não resolve as nossas contas particulares. Aí a gente desencarna, volta de novo com as mesmas pessoas, para aprender a amar, a ter um bom relacionamento com elas.
E se não dá certo, desencarna, volta de novo e volta de novo. E como disse Emmanuel, são séculos desperdiçados. E a gente não consegue evoluir enquanto a gente não lida com as nossas inquietações e não transforma todas elas em tranquilidade. Então, para isso a gente veio para cá. O nosso dever aqui é resolver as questões que nós temos de todas as vidas passadas, de todas as encrencas que a gente se meteu. E a vida, né, a reencarnação nos traz de novo uma oportunidade com aquela pessoa que a gente ofendeu ou que nos ofendeu, que a gente matou ou que nos matou, aquela pessoa que nos traiu ou que a gente traiu. A vida vai trazer essa pessoa, haverá esse encontro novamente, numa situação diferente, entre irmãos, ou agora somos pai e filho, ou somos esposos, ou estaremos juntos, porque esta é a oportunidade de renovação. E assim será, não é? Então ele diz também, né, que nós temos que trabalhar no nosso círculo pequeno de atuação. Então não adianta eu ficar aqui querendo resolver o problema dos refugiados do Afeganistão. Está muito, né, além das minhas possibilidades. Não que eu não deva querer o melhor para eles. Não que eu não deva achar que eles mereçam. Mas eu tenho que cuidar primeiro do meu círculo pequeno. Ou seja, minha família, dos meus relacionamentos, no meu trabalho. Eu tenho que procurar. No momento que eu tenho tranquilidade na minha família, eu consigo expandir e resolver os problemas e as inquietações na minha vizinhança, no meu trabalho, aonde quer que eu vá. Então eu vou expandindo isso. E só se eu fizer isso, 2/3 dos problemas do mundo já estão resolvidos, disse Emmanuel. E nós nos preocupamos muito, né, com a nossa. Mas eu quero me tornar uma pessoa melhor. Eu quero ser um ser evoluído. Eu quero ser um espírito iluminado, né? A gente vê isso em todas as religiões, das pessoas quererem ser melhor. Muitas vezes elas se acham melhores, não é? Mas de que adianta eu querer, né, como disse aqui Emmanuel, caminhar nas estrelas, se eu não atendo ao serviço humilde que está ao meu alcance? As estrelas estão muito longe. Para caminhar nas estrelas, para ser um espírito, vamos dizer, elevado, eu preciso ser humilde e servir aqueles que estão no meu pequeno círculo, resolvendo, não é? E auxiliando aqueles que estão próximos a mim a resolver as suas inquietações. Eu não adianta ficar vendendo conselhos. Eu tenho que ser o exemplo que possa inspirar as pessoas mais próximas a mim a escolherem melhores caminhos, tomarem melhores atitudes. Não é? Jesus já nos dizia, né, para a gente amar o próximo. Como que eu vou amar o próximo? Às vezes é tão difícil, não é? Mais fácil é amar o meu irmão, amar minha filha, amar minha mãe, que na verdade somos família, né? Temos laços consanguíneos. É fácil amar assim. Eu já nasci num ambiente que propiciava amar. Mas e amar aquele vizinho que eu acho arrogante? Não é este amor, não é o mesmo amor. Na verdade, é tratar com tolerância, com respeito, é dar um bom dia. Mas não me cumprimenta. O problema dele não me cumprimenta. Eu cumprimento. Eu não preciso ser o reflexo que o outro é. Principalmente eu não gosto do que o outro faz. Aí eu vou fazer igual? Se eu não gosto, problema dele. Ele tá com A gente não sabe qual é a dor do outro. Nós costumamos sempre julgar que a nossa dor é maior, que sabemos mais. Mas ele não sabe resolver esse problema. É tão simples para mim. Mas a minha história me permite hoje entender esse problema de forma simples. A gente não sabe a história do outro. A gente não sabe o que o outro passou em todas as vidas dele até agora, o que ele já sofreu, o que ele já aguentou.
Como que a gente pode achar que algo seja simples? Não temos esse direito de julgar, não é verdade? Temos o mau hábito, né? Mas não temos esse direito. Então a reflexão que nós temos hoje aqui é isso. Vamos viver o presente. E viver bem esse presente. Estar com as pessoas, não é estar no celular ali, a pessoa falando e você mandando mensagem. Você não está presente. Estar presente é isso que você está vivendo agora, é respirar, sentir que você respira. Você sente que respira? Você sente o ar entrando em você? Não é? Quando você se alimenta, você sente o gosto da comida? Você está se alimentando pensando em um monte de outras coisas? Isso também não é estar presente. Então nós precisamos estar presente em tudo o que fazemos, porque tudo o que nós temos é o momento presente. Nós não temos o futuro. Ele será construído a partir deste nosso presente. Então que a gente pense sobre como podemos estarmos presentes, não é? Vamos lá. Vamos agora nos encaminhando para o nosso passe. Deixe sua água aí do lado. E vamos relaxar agora, respirando profundamente. Tranquilos que estamos, podemos fechar os nossos olhos, esvaziando as nossas mentes. E vamos nos imaginando caminhando num local de muita luz, como se Jesus pegasse na nossa mão e nos conduzisse neste caminho de luz, e nós nos deixamos ir. E vamos sentindo que a cada passo vamos nos acalmando, vamos penetrando uma sensação de paz que vai tomando conta de todo o nosso corpo. E assim, tranquilos, nos entregamos aos cuidados da equipe espiritual presente em cada lar, junto a cada um de nós. E esses nossos amigos vão então equilibrando o nosso campo energético, nos trazendo harmonia, serenidade e um estado de leveza e contentamento. E vamos nos tornando então mais e mais receptivos aos fluidos espirituais que acalmam qualquer dor, qualquer aflição que possamos estar sentindo neste momento. Caso haja alguém que cruze sua mente agora, da sua família, do trabalho, um amigo, coloque essa pessoa para receber também, mentalmente, estes fluidos espirituais, esse bálsamo que leva paz e tranquilidade. Nossa água então está sendo fluidificada com tudo aquilo que for necessário para a nossa melhora física, nossa melhora emocional, nossa melhora espiritual. Sempre de acordo com o nosso merecimento. É o remédio necessário para que possamos enxergar melhor todas as dificuldades do nosso caminho são oportunidades para sermos melhores, para evoluirmos. Agradecemos então a equipe espiritual que fluidificou nossa água e cuidou do nosso corpo. E assim podemos tomar um golinho da nossa água neste momento. Muito bem. Vamos então agora, gratos que estamos pelo muito que recebemos, e nós recebemos muito, fazer as nossas vibrações, que é o momento de compartilharmos, emanarmos, vibrar, colocar em ondas, não é? Mandar através com a nossa força de vontade, o melhor sentimento para algum lugar. E assim, com muito amor nos nossos corações, elevamos então os nossos pensamentos em vibrações de amor para o nosso planeta Terra, envolvendo-o na luz rosa do amor. Vamos vibrar muita luz para todos os governantes em todas as esferas de poder, para que possam olhar com respeito os seus governados. Vamos vibrar muita saúde, muita vontade de se melhorar para todos os doentes,
sejam em hospitais ou nas suas próprias casas. Vamos vibrar coragem, vamos vibrar ânimo para todos aqueles que estejam desempregados ou morando nas ruas. Vamos vibrar muita luz, muita vontade de se melhorar para todos aqueles que se encontram nas prisões. Vamos vibrar amor para todos os nossos irmãos dos asilos e orfanatos. Vamos vibrar muita saúde, muita força e determinação para todos os nossos amigos, irmãos, profissionais da saúde. Vamos vibrar muita prosperidade e saúde para todos os nossos familiares e todos os nossos amigos. Vamos vibrar muita harmonia, muito amor, saúde, prosperidade para os nossos lares. E vamos pedir também a permissão de Deus para que possamos vibrar muito amor e serenidade por nós mesmos. E neste momento, caminhando para o nosso encerramento, eu trouxe uma prece muito bonita, tirada do livro Missionários. E ela é uma prece um pouco longa. Prestem bem atenção. Façam essa prece junto comigo mentalmente. Senhor, sejam para o teu coração misericordioso todas as nossas alegrias, esperanças e aspirações. Ensina-nos a executar teus propósitos desconhecidos. Abre-nos as portas de ouro das oportunidades do serviço e ajuda-nos a compreender a tua vontade. Seja o nosso trabalho a oficina sagrada de bênçãos infinitas. Converte-nos as dificuldades em estímulos santos. Transforma os obstáculos da senda em renovadas lições. Em teu nome, semearemos o bem onde surjam espinhos do mal. Acenderemos tua luz onde a treva demore. Verteremos o bálsamo do teu amor onde corra o pranto do sofrimento. Proclamaremos tua bênção onde haja condenações. Desfraldaremos tua bandeira de paz junto às guerras do ódio. Senhor, dá que possamos servir-te com a fidelidade com que nos amas e perdoa nossas fragilidades e vacilações na execução da tua obra. Fortifica-nos o coração para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete, a fim de que possamos honrar-te a confiança no dia de hoje, que nos deste para a renovação permanente até a vitória final. Somos tutelados na terra, confundidos na lembrança de erros milenares, mas queremos agora, com todas as forças d'alma, nossa libertação em teu amor para sempre. Arranca-nos do coração as raízes do mal, liberta-nos dos desejos inferiores, dissipa as sombras que nos obscurecem a visão de teu plano divino e ampara-nos para que sejamos servos leais da tua infinita sabedoria. Dá-nos o equilíbrio da tua lei, apaga o incêndio das paixões que por vezes irrompe ainda no âmago de nossos sentimentos, ameaçando-nos a construção da espiritualidade superior. Conserva-nos em tua inspiração redentora, no ilimitado amor que nos reservaste e que, integrados no teu trabalho de aperfeiçoamento incessante, possamos atender-te os sublimes desígnios em todos os momentos, convertendo-nos em seguidores fiéis de tua luz para sempre. Assim seja. É isso, gente. Linda essa prece, tirada do livro Missionário da Luz, o livro de André Luiz. Não é que eu recomendo que vocês leiam. Certo? Muito bem, sou muito grato a cada um de vocês que ficou comigo até este momento. Que nessa próxima semana você possa refletir sobre o presente. Manter o foco no presente, sabendo que tudo que temos é o presente. Ouça com atenção aquele que está contigo, não é? E tenha uma semana cheia de bênçãos. Com muita luz, com muita paz, muita tranquilidade. E até o nosso próximo encontro domingo que vem.